Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre isso daqui, ó, sensores industriais. Separei vários modelos aqui que a nossa parceira JNG nos enviou e eu vou demonstrar aqui cada um deles, para que serve, como é que funciona. E dentre eles aqui eu tenho os sensores óticos, sensores indutivos, sensores capacitivos e tem até aqui um sensor a laser. E aí vamos entender as diferenças de aplicação para cada um deles. Primeiramente é importante entender sobre o formato dos sensores, que os mais comuns são esses modelos aqui que são cilíndricos, que inclusive também pode variar essa dimensão cilíndrica, como esses exemplos aqui, onde este é muito maior, podendo ser totalmente com corpo plástico ou com corpo em aço inox, e outros sensores com construções completamente diferentes para o tipo de aplicação, a forma de posicionar no equipamento, ou alguns até mesmo muito específicos, como esse modelo, por exemplo, com um sensor óptico tipo forquilha. E esses formatos completamente diferentes dos sensores é simplesmente na forma que ele será posicionado no equipamento, a forma como ele irá captar o sinal e etc. Os mais comuns realmente são os cilíndricos, são os mais utilizados, os mais fabricados, mas para alguns outros tipos de aplicações, no qual você precisa de um posicionamento muito específico dele, você vai encontrar diversos formatos, alguns fazendo a mesma função, como esses dois sensores aqui, que eles têm a mesmíssima função, funcionam da mesma forma, são dois sensores cilíndricos, porém perceba que esse daqui, ele tem o cabo ligado diretamente na parte interna do sensor, que é chamado cabo injetado. Já esse daqui, perceba que ele tem aqui um conector, onde eu posso facilmente desconectar o sensor. E essa diferença entre ele ter o cabo, ou ele ser assim conectável com o conector, se dá apenas pela facilidade na troca. Então, em algumas ocasiões na indústria, onde eu preciso que, caso o sensor danifique, quebre ou ocasione algum defeito nele, a troca precisa ser muito rápida, vale muito mais a pena o investimento em um sensor com conector, onde rapidamente eu consigo apenas, sem mexer no cabo, apenas desconecto, faço a troca de sensor e coloco novamente para funcionamento. Já visando a economia em um local que eu não necessito de uma troca tão rápida ou que o local é de muito fácil acesso, eu posso utilizar um sensor como esse. Porém, quando eu for fazer a troca, eu vou precisar retirar todo o fio de todo o local que ele está passando para poder realizar a troca. Mas o funcionamento é a mesma coisa. Agora vamos iniciar falando sobre um sensor que trabalha detectando algo específico, que no caso é o sensor indutivo. Como por exemplo esse sensor aqui, que é um sensor indutivo da JNG, perceba que tem marcado aqui ó, LM18, ou seja, é um sensor cilíndrico de 18 mm com a função indutiva. Perceba que aqui ele possui um LED, onde sem nada aqui acionando ele, ela está acionada, a saída dele no momento está acionada. E ao eu aproximar, por exemplo, agora aqui ó, um alicate, perceba que ele apagou, ou seja, ele desacionou agora a saída, não está mais atuada. E ele acionou agora justamente por ser um sensor indutivo, atuando com algo metálico. Que da mesma forma, se eu acionasse, por exemplo, algo que seria de alumínio, ele também atuaria. Porém, com algo, por exemplo, totalmente plástico, ele não atua. Ou seja, sensores indutivos, eles vão atuar sempre detectando qualquer tipo de material metálico e ignorando qualquer outro tipo de material. Se for você tocando, se for um material plástico, um papelão, um papel, ele irá ignorar completamente, detectando apenas materiais metálicos. E eu posso ter esses sensores sendo alimentados por 220 volts, 127 volts, sensores sendo alimentados com corrente contínua, 24 volts, 12 volts, assim por diante. Você consegue encontrar diversos tipos de configurações, que inclusive no próximo vídeo eu vou explicar sobre a diferença de sensores 3 fios, 2 fios, 4 fios, tal do NPN e PNP. Então se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui e ativar o sininho para receber essa notificação aqui assim que eu postar o próximo vídeo. Agora vamos falar sobre um outro tipo de sensor, que é o sensor capacitivo. Perceba que, inclusive, ele se parece muito com um sensor indutivo, né? Pois você também vai ter os mesmos formatos de sensores cilíndricos, podendo ser assim, que é o chamado faceado. Perceba que a face de detecção dele é logo que após acabar aqui a rosca. Já esse daqui é o não faceado, ou seja, a face de detecção dele tem um pequeno afastamento aqui da onde finaliza a rosca, dependendo para o tipo de aplicação. E no qual, inclusive, essa rosca aqui serve simplesmente
justamente para que ele seja preso e posicionado no local correto. Agora vamos aqui ao teste. Perceba que ele também possui aqui um LED na sua parte traseira, que quando eu aproximar de novo aqui o alicate, perceba que ele também aciona. Que inclusive, tanto o sensor indutivo, quanto o óptico, quanto o capacitivo, eles têm aqui uma distância máxima de detecção, que vem especificado conforme tipo e modelo de cada sensor que deve ser observado nas instruções dele, podendo variar aqui para algo em torno de 2 milímetros, 10 milímetros ou muito mais. Da mesma forma que ele detectou o alicate, ele vai detectar aqui o material de alumínio, vai também aqui detectar o material plástico, vai detectar aqui até mesmo a minha luva, até mesmo se eu estivesse sem a luva, ou seja, somente a minha mão, consegue detectar aqui vidro, e também consegue detectar líquidos, como por exemplo água. Ou seja, o sensor capacitivo vai detectar qualquer tipo de material, até mesmo líquidos. E aí você já consegue imaginar 1 milhão de aplicações para esse tipo de sensor, da mesma forma que o indutivo, onde ele consegue diferenciar o tipo de material, já esse detecta qualquer tipo de material. Agora, vamos falar um pouquinho dos sensores ópticos. Lembrando que óptico realmente ele funciona através da luz, ou seja, ele envia uma luz e ele recebe essa luz para identificar se tem alguma coisa na frente, ou se tem alguma coisa interrompendo o sinal e etc. E aí, ele tem algumas variações da forma como ele envia e recebe essa luz, variando entre sensores reflexivos, difusos e de barreira. Vamos iniciar o teste aqui com um sensor reflexivo, ou também chamado de retroreflexivo. Perceba que inclusive aqui ele possui essa simbologia onde ele está enviando o sinal, está batendo ali em algo que é nada mais é do que esse daqui, que é o espelho reflexivo que já vem junto, inclusive, com o sensor, que ele tem vários prismas ali que vão auxiliar a reflexão da luz. E aqui o sinal realmente retorna ao sensor. E a distância desse acionamento vai variar realmente conforme o tipo de sensores, onde esse aqui, por exemplo, aciona até 2 metros. E o funcionamento dele basicamente é: eu vou posicioná-lo de frente com o espelho. Perceba que agora ele está com o LED apagado e cada vez que eu interrompo esse sinal, ele aciona a sua saída, indicando que o sinal aqui óptico foi interrompido. E aí, com esse também dá para você imaginar centenas, milhares de tipos de aplicações. Lembrando que essa distância entre o sensor e o espelho pode variar conforme o tipo de sensor. Esse daqui, por exemplo, funciona com até 2 metros de distância. Tem aplicação pra caramba para isso. Já o sensor óptico difuso, ele não precisa desse espelho, pois ele irá refletir em qualquer superfície no qual receber o sinal e conseguir enviar de volta para ele, no qual, quando interrompido, ele também irá acionar ou desacionar a saída dele. E que, inclusive, como outros sensores também, ele possui aqui esse parafuso de ajuste, onde eu posso ajustar a sensibilidade aqui de alcance, a distância dele que irá atuar. Então, o sensor óptico, que você já entendeu, que tem diversos tipos de aplicações, que vai refletir ali qualquer tipo de superfície. E por último, os sensores com barreira, onde eu preciso ter um sensor emissor, que fica emitindo a luz, e um apenas para receber, garantindo aqui, através de um alinhamento correto entre eles, uma grande precisão. Que inclusive, por exemplo, esse modelo aqui da JTNG, que é o RM18, ele é um sensor a laser, onde realmente você percebe que ele tem um feixe de laser, que você irá garantir aqui uma altíssima precisão no posicionamento dele, e também ele trabalha com altíssimas distâncias, como por exemplo esse que trabalha com até 40 metros de distância entre o emissor e o receptor. E aí você já consegue imaginar centenas, milhares de aplicações com esse tipo de sensor, um emissor e um receptor, aonde você precisa de um excelente alinhamento, garantindo aí precisões com qualquer coisa que vier a interromper esse sinal entre eles, ou se ele vier a sofrer algum deslocamento. Então tem centenas de aplicações. Então agora você entendeu os tipos de sensores industriais e as suas aplicações. Viu que são muitas, né? E a JTNG, que é parceira do canal, fabrica todos esses tipos de sensores, que certamente um deles vai se aplicar no que você precisa. E lembre-se que no próximo vídeo eu vou explicar sobre a forma de ligar esses sensores. Sensores 2 fios, 3 fios, 4 fios, sensores 220 volts, sensores de 30 volts, corrente contínua. Como é que eu ligo tudo isso? E o tal de sensor PN. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para receber a notificação assim que eu publicar o vídeo. Deixe seu comentário, eu te aguardo no próximo vídeo.